A gente fala agora sobre o assassinato do menino Raniel Pedro. É que um ano depois do crime, a mãe dele, o padrasto e o irmão do padrasto devem ir a júri popular. Eles são acusados de matarem Raniel. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que inclusive tem mais detalhes, porque eles vão responder por quais crimes, Bia? Mais uma vez, boa noite para você, Edson. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Os réus, como você disse, são a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto do Raniel Pedro da Silva, de 10 anos. A mãe, a Ana Patrícia da Silva Laurentino, e o Vitor de Oliveira Serafim, que era o padrasto, além do irmão do padrasto, que é o Wagner de Oliveira Serafim. Eles estão presos desde o ano passado, quando a polícia concluiu as investigações deste crime. O primeiro a ser preso foi o padrasto, mas por um estupro de uma prima do Raniel. Ele chegou a ser preso antes. Depois que a polícia concluiu as investigações, percebeu que os três agiram em comunhão, não só no crime, mas também para atrapalhar o trabalho de investigação da polícia. Na última segunda-feira, a Justiça decidiu que eles serão réus em um júri popular, que ainda vai ser marcado. Eles nunca confessaram esse crime, apesar de todas as evidências que a polícia conseguiu comprovar, né? Trocas de mensagens de celular entre eles e toda a articulação que foi feita no dia em que o corpo do menino foi encontrado pelos três participantes desse crime. Eles tiveram participação nas 3 etapas, muito embora a polícia não conseguiu determinar quem exatamente fez o quê. Mas a dinâmica do crime teria sido a seguinte: o menino ele foi morto por espancamento e depois ele foi estuprado e colocado numa calçada lá no bairro do Clima Bom. O corpo foi achado no dia 13 de maio, mas nesse dia a mãe do Raniel Pedro, que tinha feito uma grande mobilização nas redes sociais e também na imprensa, pedindo ajuda para encontrar o menino, até então dado como desaparecido, chegou aí com a polícia no estado de Pernambuco, atrás do pai da criança, né, suspeitando que o pai do menino tivesse envolvimento no desaparecimento dele. Mas tudo isso era uma forma de tirar o foco da investigação, o foco da polícia para o que realmente estava acontecendo aqui em Maceió. O menino, que já estava morto, foi deixado depois na calçada enquanto a polícia estava fazendo buscas por ele no estado de Pernambuco. Tudo isso foi comprovado depois, né, com as investigações. A motivação desse crime teria sido realmente maus tratos contra a criança, o menino que era muito espancado pela mãe, segundo testemunhas, e teria acontecido que numa reunião entre esses 3 integrantes, eles teriam espancado tanto o menino que levou à morte do Raniel. Depois, para simular que ele teria sido vítima de um abuso, né, de um estupro, uma violência sexual, um pedaço de pau foi introduzido no ânus da criança. Do lado do corpo do Raniel, um preservativo foi encontrado, mas os peritos não encontraram outro material genético que não fosse o da própria criança, ou seja, nenhuma outra pessoa usou aquele preservativo. Por isso que a polícia concluiu que foi colocado esse pau com preservativo, mas ninguém chegou a realmente fazer, né, manter relações sexuais com o menino. Era apenas mais uma forma de enganar a polícia para dar a entender que ele foi vítima de um crime de natureza sexual. O menino foi morto por asfixia, ele aspirou sangue por conta desse espancamento e essa foi a causa da morte do Raniel. Então é um crime horrível, cercado desses detalhes que a gente nem gosta, né, de falar. Mas já faz um ano e muita gente não lembra de todos esses detalhes. A gente está mostrando aqui para saber o quão chocante foi esse crime e o quão dissimulada foi essa mãe, a Patrícia. Inclusive, eu mesma tinha recém-chegado aqui na TV Pajuçara na época, né, e entrevistei a mãe. Entrevistei a mãe para saber, na época, ela nem era considerada suspeita, né, para saber como é que ela estava, como é que estava o sentimento da família, e perguntei para ela quem tinha praticado esse crime, se ela tinha noção. E ela me deu respostas muito frias, né, para quem participou de tudo. Vamos relembrar um trecho da entrevista que eu mesma fiz com a Patrícia no ano passado. Além da perca do meu filho, ainda tenho que ter que sair da cidade que eu nasci, que eu cresci, por motivos de ameaças. As pessoas têm esse costume de apontar o dedo e tirar suas próprias conclusões. Nada foi concluído ainda está em investigação, mas as pessoas insistem em me culpar, em me ameaçar. E está muito difícil para mim, porque eu estou longe da minha família,
estou morando sozinha, estou distante de Maceió, não tenho contato com minha mãe, com minha irmã. Eu estou sozinha, desde que meu filho faleceu, a minha vida ficou sem chão. Você viu aí, né, o depoimento, portanto, da mãe, que na época não era considerada suspeita publicamente, mas a polícia já trabalhava nos bastidores com a possibilidade da participação da mãe do Raniel, a Ana Patrícia. Isso porque foram encontradas no celular dela algumas mensagens trocadas com os suspeitos na época do crime e também ela fez pesquisas pelo celular, pesquisas na internet sobre crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes. E a polícia entendeu que essa pesquisa dela foi justamente uma forma, né, na época do crime, de tentar simular que a criança tinha sido vítima de um abuso sexual. Então, bem na época do crime, ela fez esse tipo de pesquisa na internet. A polícia conseguiu, então, vincular essa pesquisa à mãe do menino e por isso que ela também vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque ela teria premeditado uma forma, né, de enganar a polícia com todas essas etapas tão cruéis pelas quais o menino passou, desde o espancamento até o seu estupro e a morte, a ocultação do cadáver por algumas horas, até que a polícia fosse levada para longe de Maceió, né? Foram em Pernambuco atrás do pai do menino. Foi o tempo que o menino foi deixado numa calçada. E tudo isso veio à tona depois de meses de investigação da polícia. Então, o judiciário entendeu que o inquérito está bastante embasado, que existem elementos de denúncia fortes contra os 3 integrantes, a mãe, o padrasto e o irmão do padrasto, neste crime terrível. Agora vamos aguardar para ver quando esse júri popular vai acontecer. Não há previsão até o momento. Edson. Pois é, Bia, e quando você relembra o caso, e claro, nossa função, né, como jornalistas, nós precisamos contextualizar a notícia, né, não apenas dar a informação, a gente precisa relembrar, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando talvez não tenham acompanhado de perto esse caso, que foi um caso bárbaro, absurdo, e cada vez que a gente lembra tudo que esse menino sofreu, né, uma criança feliz, inclusive, né, que era muito querida na região, no colégio, né, a avó até hoje deve sentir bastante, porque tinha uma afeição muito grande a esse neto, e a gente imaginar que uma mãe que gerou essa criança tem a capacidade de, se não participou diretamente dos espancamentos, isso, claro, vai ser julgado, né, eles vão a júri, mas ter pesquisado de como poderia desovar o corpo do filho é algo... E depois ter ido para a TV, né, inclusive, dar entrevistas, né, dizer que estava chorando, né, o padrasto também deu entrevista para a gente aqui na TV Pajuçara, pedindo justiça, né, indo para o campo de futebol, porque ele era torcedor do CSA, eles foram homenageados, né, a família chegou, enfim. É uma grande simulação, segundo a própria polícia, as investigações apontaram, de que quem cometeu essa atrocidade com o Raniel era quem deveria estar cuidando do Raniel, né? Então é um caso, de fato, muito triste. Agora, a defesa pode recorrer ainda, enfim, já foi anunciado o júri popular, mas podemos ter algum tipo de mudança. Mas, por enquanto, essa é a informação, né, Bia? Sim, a defesa ainda pode recorrer, né, desse júri popular. Eles até hoje não confessaram, nenhum dos 3 confessa a participação. Isso também é importante que se diga até agora, apesar desses elementos que a polícia divulgou amplamente na conclusão do inquérito em novembro do ano passado, até hoje nenhum dos 3 disse que realmente participou de qualquer maneira desse crime. Mas além dos elementos, das provas que a polícia colocou no inquérito, como por exemplo essa pesquisa que a Ana Patrícia fez na internet na época, né, para tentar simular um abuso sexual do filho, teve alguns elementos comportamentais que chamaram a atenção da polícia, que não estão no inquérito como provas, mas que despertaram a curiosidade e a atenção dos policiais sobre a pessoa da mãe do Raniel. Uma delas foi o fato da mãe ter recebido do CSA uma homenagem. O time homenageou o menino porque ele era torcedor do CSA e a mãe ganhou uma camisa autografada e uma bola do clube. Só que tempos depois ela anunciou e vendeu essa bola. Uma bola que uma mãe recebeu, né, em homenagem ao filho que tinha sido brutalmente assassinado. Na época, ninguém desconfiava que a mãe tivesse feito parte disso. Então, a mãe recebeu essa homenagem, ganhou essa bola, mas depois vendeu. Então, isso também chamou a atenção da polícia. Um elemento foi se somando ao outro, além dessas buscas que foram feitas, né, na internet.
Então, ela também foi indiciada e vai responder igualmente aos outros participantes pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, no caso do próprio filho dela, e ocultação de cadáver. Eles devem ir à júri popular, mas a defesa ainda pode recorrer. Edson. Ok, Bia, obrigado pelas suas informações, né? Sempre lembrando, né, que eles são agora oficialmente acusados, né, já há um tempo, quando o Ministério Público denunciou, né, são réus, mas quem vai julgá-los é exatamente a Justiça. E, nesse caso, o júri popular, que ainda não tem data a ser realizado. Muito obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo, e a gente vai continuar acompanhando esse caso já há um ano, dessa morte bárbara, né? Um menino querido, feliz, gostava de futebol, era fã do CSA, torcedor do CSA, né? E assim, barbaramente assassinado, desovado numa rua, né? Depois de uma comoção muito grande por todos lá na comunidade. Esse foi o momento em que o padrasto foi preso, suspeito de abuso da prima do Raniel. Né? Ele não foi preso inicialmente nem por conta do caso Raniel. Mas a gente está acompanhando já há um ano esse caso, de fato, vamos ver o que vai dar no julgamento, confirmado agora pela Justiça como júri popular.